Então eu vou demonstrar como se faz a ANOVA e o teste de Tukey, né, seguindo esse tutorial exemplo aqui que foi postado, né. No caso, o exemplo cita que há 5 analistas, né, numa determinação de cálcio e quer ver se tem algum diferente a nível de confiança de 95%. Então eu estou aqui com o RStudio aberto, né, eu vou usar o R, então eu vou montar um script, né, eu já começo aqui, ANOVA e teste de Tukey. Vou começar a montar o script. Então eu vou entrar com os dados. Os dados que eu utilizarei serão os dados dessa tabela aqui, né? O analista 1, analista 2, 3, 4 e 5. Para ficar mais fácil, eu utilizarei o código A1, A2, A3, A4 e A5 para os analistas, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, conforme descreve aqui o tutorial, é inserir os dados. Aqui no exemplo está analista, mas para facilitar, utilizarei o código, né? A1, A2, A3, A4 e A5. Então vou inserir aqui no script. Então aqui eu inseri os dados dos analistas. Lembrando que eu coloquei A1, A2, A3, A4 e A5. Eu já posso ir rodando esses comandos, né? Ou montar o script para rodar todo de uma vez. Eu vou ir rodando passo a passo, ir comentando e depois por fim eu rodo para testar o script. Note que ele não está salvo, então eu vou salvá-lo, né? Para não ter erro de perdê-lo, né? Então eu vou salvar ANOVA e Tukey. Vou salvar aqui na área de trabalho. Ok, está salvo. E já vou rodar esses dados. Já vou entrar com ele. Então, eu posso rodar um por um ou selecionar todos e rodar todos. Ok, estão os valores. Voltando aqui ao tutorial, eu preciso usar esse comando DataFrame para criar um conjunto. Então, vou rodá-lo. Vou até pular uma linha aqui. Note que no exemplo estava analista. Então, eu vou apagar para reduzir o nome, vai facilitar um pouco. Esse comando DataFrame, eu chamo os dados, né, e crio um conjunto com os dados que já entraram. Então eu vou rodá-lo. Note que ele rodou aqui no console, já mudou. Eu vou vir aqui no console e vou chamar ele só para mostrar como que ficou. Então note que cada coluna é um analista, igual a tabela. Então eu montei a tabela. Para poder fazer uma nova, eu ainda preciso organizá-los em pilha, né? Vou mostrar para vocês. Então eu uso esse comando stack. Ficar muito atento com os nomes, né? Então aqui stack dados, eu chamei de dat. Eu vou rodá-lo, rodei, vou chamar dat aqui no console. Então você vê que agora eu tenho os valores e esse índice, né? Esse ind, que seriam uns grupos, né? Então aqui os valores correspondentes ao A1, A2, então tem uma pilha com 2 colunas para poder fazer uma nova, que o comando da ANOVA entende. Então aqui, agora vamos lá, ANOVA. Agora sim eu entro com o comando da ANOVA. ANOVA, eu estou chamando, né, é igual a ANOVA dos valores pelos grupos, né, pelo esse comando dat values, ele seleciona só a coluna dos valores, e esse dat cifrão ind seleciona só os grupos, né, os índices. Ele vai fazer a nova, então eu vou rodá-lo, e agora eu vou chamar o resultado da nova, conforme aqui, esse summary nova. Rodei, pronto. Aqui a gente tem a nossa tabela da análise de variância, onde a gente aqui tem os graus de liberdade, né, dos analistas, né, dos grupos, o grau de liberdade do resíduo. Aqui temos as somas, né, a média quadrada, enfim. Mas o mais importante está aqui, o nosso F, nosso valor do F, que deu 28,6. Ok. Já temos o F experimental, então a gente precisa do F tabelado. A gente pode sim consultar uma tabela, mas tem um comando, né, que acha o valor do F crítico para a gente. Então vou colocar aqui F tabelado, que é esse QF.
Então eu entro com o nível de confiança que eu quero, né? 95%, 0.95. O grau de liberdade, esse DF1 é o grau de liberdade 1 e o DF2 é esse grau de liberdade do resíduo, que é 10, né? Esses termos, grau de liberdade, o que é resíduo, o livro de estatística traz bem explicado. Então qualquer coisa, abra um livro de estatística e dê uma olhada. Aqui é só mostrar como que faz, né? Eu vou dar uma salvada aqui para não correr o risco de perder. E agora eu posso rodar o QF. Note que ele nos retornou esse valor de 3.47805, ou seja, 3.48 é o F crítico. Ora, como o meu F experimental é maior que o F crítico, a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, há duas ou mais médias diferentes nesse grupo, ou seja, existe diferença entre as médias pela análise de variância. Tem coisa diferente aí, só que não dá para saber o que. A nova nos diz isso. Para saber quem difere de quem e quanto, a gente realiza o teste de Tukey. Ou pode realizar outros testes, né? Só a literatura dessa parte estatística já descreve outros testes, mas aqui a gente vai fazer o exemplo com o teste de Tukey. Então, agora, o que a gente faz? Já usa, os dados já estão inseridos, né? Só copiar o comando. Aqui, eu já vou fazer a anotação, teste de Tukey. Colei, rodei, já rodei esse comando. Aqui eu já vou chamar o teste com o nome aqui, né? Os comandos é só olhar no tutorial que está bem explicadinho. Rodo. Note que o teste de Tukey ele vai soltar esse valor, né? O valor da nova e a comparação, né? Onde eu tenho comparação par a par. Então A1, A2, A3, cada analista está sendo comparado. Então aqui eu tenho a diferença, né? Nesse exemplo 1, onde se compara o analista 2 e o analista 1, eu tenho uma diferença de menos 1.5, né, da média. E aqui eu tenho o valor do P. O valor do P a gente vai poder usar para comparar com o alfa. O que é o alfa? É o nível de significância. Ou seja, se a gente está trabalhando com uma confiança de 95%, a significância é 5%. Ou seja, alfa igual a 0.05, né? Se a gente tiver um valor de P menor do que alfa, a diferença é significativa. A gente aceita a hipótese que as médias diferem, né? No caso, rejeita a hipótese nula, que as médias são iguais. E daí você pode olhar linha a linha da tabela e ter a sua comparação. Às vezes é um pouco difícil visualizar isso, né? Mas esse é o resultado. Então o que a gente pode fazer? Fazer um gráfico, né, do teste de Tukey. Vou colar aqui embaixo. Eu vou rodar esse plot. Olha, note que apareceu esse gráfico. Eu vou dar um zoom nele para poder visualizar melhor. Vou expandi-lo. Então aqui você tem, né, as comparações, né? Note que se eu mudar a escala, alguns vão subir, mas tá tudo aqui. Então, por exemplo, a comparação A1, A2 tá aqui. Se esse intervalo das médias, né, passar pelo zero, não há diferença, ou seja, não tem diferença significativa a esse nível de confiança, né? Se não passar pelo zero, opa, a diferença é significativa. Então note que A1, A2 passou pelo zero, né, pela linha tracejada, então não é diferente com esse nível de confiança, mas o A3, A1 não passou. Então eu vou fechar isso aqui e vou ver aqui, ó, A3, A1, a diferença é de 2 entre eles. Com o P 0.02, ou seja, menor do que alfa. Então, a diferença é significativa, né? Esse gráfico não é muito utilizado. Ele normalmente aparece em livros de estatística, mas ele não é muito utilizado. Ele é só para facilitar a compreensão desse resultado todo aqui que saiu no teste de Tukey. Para poder mostrar os valores, né, obtidos, normalmente se usa o gráfico de box plot. Então, vamos fazê-lo aqui. Eu vou pulei uma linha aqui, ó, box plot dados, né? Rodei, então tem esse resultado. Eu vou dar um zoom aqui, vou até fechar um pouco. Então aqui a gente tem analista 1, analista 2, 3, 4 e 5. Depois, né, você pode adicionar as legendas nos eixos, mas isso é só para visualizar melhor, onde você vê
Os valores, né? Aqui a gente já tem o intervalo de confiança e a média e os valores obtidos para o analista 1. Então aqui você tem uma comparação visual, né? Então dá para notar que 1 é diferente desses outros, que é diferente do A2 e A4. O A4 é diferente desses outros dois do A1. É o resultado do teste de Tukey, basicamente, mas no visual. Então facilita a mostrar e representar os dados, né? Então eu posso fechar isso aqui. Aqui eu tenho meu script, eu vou Ctrl S, então o script está salvo. Vou limpar e vou rodar o script todo para ver se vai dar algum erro. Então eu vou limpar isso aqui, limpei. Limpar o console, Ctrl L, está limpo. O que eu posso fazer? Clico aqui, Ctrl A, seleciono tudo, Run. Pronto, rodei. Está aqui toda a análise feita e os gráficos estão aqui. Então é isso aí.